No Porn, dia 27, pensamentos intrusivos também podem ser alimentados. Olá, tudo bem? Eu sou o Sérgio Maciel, bem-vindo ao No Porn. No Porn aqui é esse projeto onde eu desafiei meus seguidores e inscritos a ficarem 60 dias sem pornografia e sem masturbação. E durante esse mesmo tempo eu tô aqui fazendo devocionais todos os dias no YouTube, devocional no Instagram. Durante esse tempo também eu me desafiei a ficar sem açúcar e me exercitando todos os dias. Inclusive eu tô com uma espinha aqui que apareceu do nada. E assim, falaram que quando eu parasse de comer açúcar, eu ia ficar sem espinha. Deve ser porque eu comi algum... Ontem me deram um pedaço lá de... Falaram que era sem açúcar, mas devia ter manteiga. Manteiga não tem açúcar, dependendo da manteiga que tu comprar, mas ainda assim tem gordura pra caramba, né? Enfim, é isso, né? Bora lá pro texto de hoje. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu já falei aqui durante esse nosso projeto várias vezes sobre pensamentos intrusivos, mas hoje eu quero focar num aspecto diferente, porque você vê que os temas aqui dos nossos devocionais, eles são meio cíclicos às vezes, mas por que eu faço isso? Porque eu fico ouvindo o que vocês estão falando. Então, eu sempre leio os comentários, leio as mensagens que me mandam lá nos grupos. Caso você, inclusive, não esteja nos nossos grupos, é só você vir aqui na descrição desse vídeo, que lá tem acesso aos nossos grupos, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, que é totalmente gratuito. Você entra lá, que aí lá você vai ter um grupo de suporte, de apoio para você vencer esse pecado. No caso, tem um monte de gente lá lutando contra o mesmo pecado que você vai ter suporte. E de vez em quando eu paro para olhar esses grupos e eu vejo ali quais são as maiores dúvidas. Nossa, agora que eu vi que essa luz aqui tá fraca. Agora vai ficar bom, espero que fique melhor. Enfim, eu entro ali e fico vendo, e uma das coisas que eu mais vejo as pessoas comentando é sobre elas não conseguirem vencer o pecado, é sobre elas não conseguirem vencer a pornografia, a masturbação, por causa que sempre que elas estão quase vencendo, vem o tal do pensamento intrusivo. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque eu estudei muito sobre isso. Uma época da minha vida também eu fui cheio de pensamentos intrusivos. O que é o pensamento intrusivo? Só pra gente fazer uma definição clara. É aquele pensamento que vem absolutamente do nada, tem essa categoria, pensamentos que vêm absolutamente do nada. Você tá lá de boa, você tá tranquilo, e do nada vem um... Rapaz, e se eu pesquisar isso aqui? Aí você tem pensamento, eu não vou nem dar ideia pra vocês, mas bora lá. Você, se uma pessoa fizer isso desse jeito com outra pessoa? Vou dar um exemplo claro aqui, mas não, pelo amor de Deus, vocês estão tentando se libertar, então não vai dar ideia pra ninguém. Você pensa, mas se a mulher fizer desse jeito e o cara desse jeito? Cara, com certeza alguém já fez um vídeo sobre isso, você vai lá e pesquisa e acha o vídeo sobre aquilo. Eu vou dar um exemplo. Não sei se eu já contei essa história aqui alguma vez, mas eu conheci o mundo da pornografia porque eu não conhecia. Eu sabia o que era masturbação por causa que meus colegas da escola me falaram. Agora, pornografia em si, eu lembro a primeira vez que eu vi, porque foi um pouco traumático. A primeira vez que eu vi, eu estava fazendo um trabalho de escola. Olha o negócio. E aí, ao mesmo tempo que eu sempre fazia trabalhos ouvindo alguma coisa. Até hoje eu tenho esse costume. Por exemplo, eu estava aqui escrevendo roteiros, ao mesmo tempo estava ouvindo um podcast. Eu consigo fazer isso bem. E naquela época eu estava fazendo isso e assistindo o episódio de Flash. Eu lembro até hoje. Na época estava passando a série Flash, tinha acabado de começar. Eu estava ali assistindo, fazendo trabalho e tal. Minha mãe, inclusive, sempre me brigou na época. Até hoje ela me briga porque eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, e aí... O trabalho era de biologia e eu tava falando sobre doenças sexualmente transmitidas, alguma parada assim. E eu lembro que eu tava estudando sobre isso e eu lembro do HIV. HIV é aquela doença, uma das mais sinistras de todas, né? E eu descobri que ela surgiu da origem, ela surgiu simplesmente de um humano que foi deitar com um macaco. Bora usar essa linguagem aqui bem de boa. Eu acho que é isso, tá? Não lembro se é exatamente isso, mas acho que é isso. E aí, curiosidade, eu fui pesquisar. Rapaz, que coisa, será que tem imagem disso? Sei lá, me dá um pensamento na cabeça. Simplesmente, quando eu pesquisei, eu não tinha noção do que ia aparecer. Apareceu uma pessoa, uma mulher, apareceu várias coisas pesadíssimas. E aí, foi assim que eu descobri a pornografia, porque eu entrei num desses sites pra ver o vídeo, porque eu sou um cara muito curioso. Quando eu entrei, simplesmente apareceu lá um monte de mulher pelada, apareceu de tudo. Então, foi assim que eu conheci o mundo da pornografia, através da zoofilia, olha que doido. Mas, no caso, eu estava pesquisando sobre um trabalho e apareceu isso, aí deu no que deu. E aí, quando eu comecei a assistir pornografia em si, cara, como eu disse pra vocês, eu não sabia que aquilo era errado, porque meus colegas da escola falaram que todo mundo fazia. Eu só descobri, eu falei, olha, eu, no meu pensamento, falava, não deve ser certo. E engraçado, né? Porque quando você tá assim, você tenta se enganar. Eu tentava me enganar. Porque tu sabe que é certo. Nós temos o conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos o que é certo e errado. Inclusive, é tão verdade isso que eu assisti escondido.
Eu só não tinha base bíblica nenhuma para falar que era pecado, porque naquela época eu era um Zé Gotinha, não entendia muito de Bíblia. Mas, como eu disse para vocês aqui em outros vídeos, lendo a Bíblia, a Bíblia foi me acusando do meu pecado. Então, com o tempo, foi literalmente só lendo a Bíblia que eu falei, cara, isso aqui tá errado, eu preciso mudar a minha vida, preciso sair disso. Enfim, não perdendo foco aqui. E durante meu processo de sair da pornografia, tinha um problema muito grande. Porque enquanto eu passava 2 dias sem ir, vinha um pensamento. Do nada eu vinha, tá, mas e se eu tentar desse jeito? E se eu pesquisar assim? E se eu não colocar essa palavra? E se eu colocar essa palavra? Começou a vir possibilidades. E você, na sua falta de controle, vai lá e pesquisa. Vai lá e faz. E, gente, não tem como a gente romantizar isso aqui. Eu sei como é que é. Eu conheço o processo. Eu passei pelo processo. Só que naquela época eu me dava desculpas. Quais eram as desculpas que eu dava pra mim mesmo? Cara, eu não vou conseguir porque o pensamento vem. Como é que tu luta contra um pensamento? Na época eu não fazia muita coisa da vida. Eu ia pra escola, ia pra igreja e voltava pra casa. Eu passava muito tempo em casa. Então, esse muito tempo que eu ficava em casa, minha mente ficava vazia. Eu tinha um computador ali, o que eu vou fazer? Então, minha mente ficava pensando nisso, pensando naquilo. Eu ficava nessa loucura. E aí, possibilidades vinham ou vinha e pesquisava. Então, como eu já falei em outros vídeos aqui, o primeiro fator de você ter pensamentos intrusivos é porque você tem muito tempo livre. Você tem muito tempo na cabeça livre. Segundo fator, minha mente estava cheia de besteira, cheia de pornografia. Meu irmão, eu assistia isso. Quando eu tinha tempo livre, eu ficava lá assistindo. Então, eu estava alimentando o meu coração, porque você alimenta seu coração através das influências que você tem. Eu estava alimentando o meu coração só disso. E toda vez que eu tinha tempo livre, era isso. Então, quando eu tentei sair disso, por que eu não conseguia parar de pensar em outra coisa? Porque meu coração estava cheio disso. Eu passei anos enchendo meu coração só de pornografia. Como é que agora que eu estou tentando parar, eu vou do nada achar que eu não vou mais pensar nisso? Não. E aí o pensamento que você tem se torna uma tentação. Porque toda vez que você pensa, você vai lá e faz. Toda vez que você faz, você vai lá e não pensa, né? Porque é assim que funciona. Você pensa, faz, e aí na hora de fazer você não pensa mais. Por isso que você faz. Não sei se você entendeu, quem assistiu os outros vídeos entendeu isso aqui. Mas esses pensamentos acontecem por causa disso. Tem muitas pessoas até que elas passam muito tempo sem ver. E esses pensamentos com o tempo eles vão sumindo, né? Mas aí você tem um gatilho. O que é o gatilho? Você tá lá no TikTok e do nada aparece aquelas meninas que mostra tudo, é uma loucura. E aí você tá assistindo um filme e do nada aparece uma cena muito pesada. E é uma loucura. Inclusive, hoje em dia eu não assisto mais filme de comédia de besterol. Eu evito ao máximo assistir. Porque geralmente tem, né? Se bem que hoje em dia os filmes são bem mais comportados nesse sentido. Mas, cara, as tentações vêm, os gatilhos vêm. Então a memória tá lá, não tem como tu esquecer tudo. E, Sérgio, como é que eu lido com tudo isso? Eu já falei isso aqui também, que eu já vou chegar no ponto que eu quero, mas eu preciso falar o que eu já falei. Cara, a Bíblia. Quanto mais Bíblia você tem, mais a tua influência muda. E quanto mais a tua influência muda, mais você enche teu coração de palavra e tira aquela porcaria que estava dentro. Você tira essas coisas. Significa que eu vou esquecer? Não. Você não tem como esquecer tudo que você viu. Mas quando você está se enchendo de outra coisa, que no caso é Bíblia, cara, aquilo vai ficando tão perdido na tua cabeça que de verdade eu nem lembro de todas as coisas que eu vi. Eu vi muita coisa na minha vida, olha que eu vi. Mas isso está na minha cabeça vivo? Não, tá morto. Tá morto faz tempo. Ah, tu esqueceu como é que é? Não, cara, também não me tornei mongoloide, né? Mas não tá mais vivo na minha cabeça faz tempo como é, como é que acontecia. Não, porque eu comecei a me encher de Bíblia. Então, sabe qual é um problema muito grande? É porque quando você está no processo de libertação, você tem que alimentar o teu espírito. Você alimenta seu espírito como? Com armas espirituais, oração, palavra, como a gente falou aqui alguns vídeos atrás sobre a armadura do cristão. Mas aí você continua alimentando a sua vontade, o seu desejo. Como é que eu faço isso? Você está assistindo os filmes de besterol, você está vendo vídeos no TikTok de menina dançando, você está vendo os vídeos no Instagram de pessoa dançando, você quando está na rua, você fica olhando para tudo que é mulher, você está alimentando a tua vontade, você está alimentando o pensamento intrusivo da tua vontade. E aí você fica alimentando esses pensamentos, quando do nada vai lá e faz. Então, olha que doido, o maior motivo do pecado, ele nasce simplesmente de nós não sabermos ter domínio próprio. E não ter domínio próprio é coisa de menino. Tinha um professor que falava isso. Você não sabe se controlar, você é um menino. E é pecado ser menino? Na fé, sim. Você não devia ser um menino na fé. Inclusive, eu vou ler um texto aqui, eu vou ler alguns textos, tá? Que eu falei tanto, bora para a Bíblia de verdade. Eu já li aqui um texto para você.
Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, Paulo fala para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que significa isso? Não se deixe dominar pelos seus pensamentos. Nossos pensamentos podem nos fazer pecar. Nós, como cristãos, temos que levar nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, se meu pensamento está me fazendo pecar, ou quer me levar a pecar, eu vou pegar esse pensamento e colocar debaixo da obediência de Cristo. Por exemplo, eu estava aqui agora escrevendo uns roteiros para vocês, e aí eu tive que pesquisar alguma coisa. Eu pesquisei lá um negócio para mandar para o designer aqui. Quando eu fui pesquisar, eu não percebi que eu estava colocando termos muito, sei lá, eu estava pesquisando, lembrei, eu estava fazendo aqui um negócio, eu ia mandar para o designer fazer a arte da nossa capa. Não sei se você já percebeu, o No Porn, né, ele tem as cores ali de um site muito grande aí de pornografia, justamente para fazer esse jogo de palavras. Quando eu fui pesquisar, eu não percebi que eu estava colocando de uma maneira muito intuitiva para o Google achar que eu estava querendo ver outra coisa. E aí apareceu umas imagens assim, na hora eu bloqueei, fechei a página, peraí, deixa eu pesquisar direito aqui. Mas olha que doido, isso passou, foi um errinho que apareceu, pá. E aí quando eu fui pesquisar para mandar pro cara o negócio certo, me veio o pensamento. E se eu voltar naquela página lá para ver o que estava? O meu Google, ele tem bloqueio de imagem pesada, né? Então, tipo assim, não carrega, simplesmente ele fica embaçado. Mas eu pensei, passou um pensamento na minha cabeça. Mas se eu voltar e ver, só porque curiosidade, o que apareceu, será, quando eu percebi aquilo, quando eu pesquisei aquilo? Sabe o que eu fiz com esse pensamento? Nada, eu só segui minha vida. Eu fingi que ele não aconteceu e segui minha vida. Porque pensamentos de pecado, pensamentos errados, sempre vão vir. Só que você tem que pegar esse pensamento e submeter a obediência a Cristo. Sabe por que eu não fiz isso? Porque, primeiro, eu tenho domínio próprio. Por que eu tenho domínio próprio? Porque Jesus me deu domínio próprio. Terceiro, ou segundo, né? Porque, cara, eu prefiro obedecer a Cristo. Eu pego esse pensamento e submeto ele à obediência a Cristo. Se meu pensamento não condiz com aquilo que Jesus quer para a minha vida, é melhor ficar com Jesus do que com esse pensamento. Tem muitos pensamentos que passam na nossa cabeça, mas submetê-los a Cristo mostra quais são de Deus ou quais não são. Em Gênesis capítulo 6, eu acho muito interessante que no verso 5, Gênesis capítulo 6, caso você não lembre, é o prelúdio do dilúvio. A humanidade ruim, gente ruim. No verso 5, olha o que está escrito. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre continuamente para o mal. Então Deus ele viu que os pensamentos dos homens eram maus. E por que os homens estavam fazendo besteira? Porque seus pensamentos eram perversos. Cuidado. Você está aí tentando lutar contra a pornografia e masturbação, mas continua tentando... Você gosta de pensar besteira. Você gosta de ficar imaginando coisas. Cara, te controla. Aprenda a ter domínio próprio. E domínio próprio é uma disciplina, tá? Por que eu agora aqui, eu vou dar um exemplo meu. Por que eu agora, tendo essa oportunidade, estou aqui sozinho e tal, por que eu não fiz? Porque eu tenho domínio próprio. Como é que eu fiz isso? Nos primeiros dias que eu estava tentando não fazer esse tipo de coisa, irmão, foi difícil pra caramba. Eu dizia não, eu saía correndo. Hoje em dia eu não preciso mais sair correndo literalmente, porque eu tenho domínio próprio de simplesmente fechar a página e não voltar para ela. Eu tenho domínio próprio para isso. Como é que eu adquiri isso? Me forçando. Nos primeiros dias, lá nos anos que eu estava tentando me libertar da pornografia e da masturbação, meu irmão me forçava a não clicar num link. Eu me esforçava, porque dava muito trabalho para mim, mas eu me dominava. Inclusive lá em Gênesis capítulo 4, eu já contei essa história assim, aqui, quando Caim pensou em matar Abel, Deus falou, Caim, o pecado está à tua porta, mas cabe a você dominá-lo. É o que Deus fala para você hoje. Cabe a você dominá-lo. Pensamentos vêm e vão. Se você é dominado pelos seus pensamentos, você se torna igual o pessoal lá da época de Noé. Dominado pelos pensamentos. Deus olhou para eles e olhou para os pensamentos deles. E aí mandou o dilúvio. Inclusive eu estava lendo ontem, no Levítico capítulo 6. Ó, pessoal, eu amo ler o livro de Levítico porque eu tenho uns insights muito loucos aqui no livro de Levítico. E eu acho muito interessante que no capítulo 6, quando ele começa, ele está falando sobre o único pecado do Antigo Testamento, que é um pecado intencional, mas ele tem uma oferta ali para perdão. Porque eu já falei aqui para vocês, inclusive nos vídeos anteriores, que pecados intencionais no Antigo Testamento, eles não tinham perdão, a não ser um, que era o quê? Roubo. Se alguém intencionalmente fosse lá e roubasse outra pessoa, ele poderia ser perdoado se ele devolvesse o que roubou, mais 20% do que ele roubou e fizesse uma oferta. E em Levítico capítulo 6 é isso que diz. Então, quando ele vai fazer essa oferta, ele faz o negócio todo, eu acho muito interessante o termo que Deus usa. Olha o que está escrito. Se alguém pecar
cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo. Olha que doido. O texto está falando sobre um cara que engana o seu próximo. Mas antes de ele estar cometendo um erro contra o próximo, o texto diz: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor e enganando o seu próximo. Deixa eu lembrar de uma coisa, que isso aqui pode te ajudar. Cara, quando você está pensando besteira, você não está só errando contra a sua esposa. Quando você está pensando besteira, vendo pornografia, você não está só errando contra sua mãe, seu pai, suas irmãs. Quando você está fazendo tudo isso, você está pecando contra o Senhor. Antes do pecado te ofender, antes do pecado me ofender, antes do pecado ofender as pessoas ao meu redor, ele ofende a Deus. É a ele que você deve temer. É a ele que você tem que levar cativo esse pensamento. Então, pega esses pensamentos e lembra da Escritura. Lembra que você tem que levar cativo pela obediência de Cristo. Cristo tem que ser aquele guia que você olha para ele e fala: meu irmão, não tem como. É a ele que eu sirvo. Lembra? O mesmo Deus que julgou os pensamentos lá do pessoal da época do dilúvio é o Deus que julga teus pensamentos. E ele julga e pesa teus pensamentos. Ele fala: rapaz, me diz, se Deus olhasse teus pensamentos agora e ele está vendo teus pensamentos agora, o que ele veria? Ele veria a palavra dele ou ele veria pornografia? O que você está pensando agora? Me conta. Me diz se você tem coragem. Porque a gente vai orar agora. E eu vou orar para que Deus olhe para os seus pensamentos e leve cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo. Jesus, eu oro para essas pessoas que estão aqui, que viram esse vídeo até agora, Pai, que elas tenham coragem, que elas tenham força para levar cativo os pensamentos delas ao Senhor. Não deixe pensamentos intrusivos vencerem, não deixe esses pensamentos de blasfêmia vencerem, mas que todos eles levem esse pensamento cativo a Ti, através da palavra, através da oração, através do aconselhamento bíblico e pastoral. Muito obrigado por esse projeto, obrigado por esse momento. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando que aqui embaixo você encontra o link do e-book do No Porn. Você pode comprar esse e-book, é o e-book que eu escrevi contando a minha história, contando toda a base teológica que eu usei para sair desse pecado. Vale muito a pena comprar. E você também vai encontrar os links dos grupos e aqui eu vou deixar para vocês duas playlists. Na playlist de cima você vai encontrar todos os vídeos que eu já fiz aqui no Devocional do No Porn. E na playlist de baixo você vai encontrar todos os vídeos que eu já fiz sobre como vencer a pornografia aqui no YouTube. Deus te abençoe e até amanhã.